Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso prolongado da bilastina e também das suas indicações do seu uso, principalmente quando a gente está tratando alguns casos de urticária. Importante a gente salientar que a bilastina é um anti-histamínico de segunda geração, já mais moderno do que os que a gente utilizava antigamente. Já não tem um efeito de sedação, assim como as medicações como hidroxizine, por exemplo, que tem um efeito de sedação grande, compromete bastante as atividades do dia a dia da pessoa. Então a gente até usa ainda às vezes, mas preferencialmente durante a noite. Então a bilastina não tem esse problema. E a bilastina é uma medicação segura. Já tem estudos já de décadas que comprovam que de fato é uma medicação que a gente consegue usar tranquilamente no tratamento de urticárias, de pruridos, de coceiras crônicas ou de qualquer outro tipo de irritação da pele que gere algum tipo de, que tem alguma relação alérgica principalmente. Fora da dermatologia também a gente consegue utilizar essa medicação principalmente para tratar algumas coceiras oculares, quadros respiratórios leves, né? Então de congestão nasal, coriza, tudo isso daí são aplicações que a gente consegue usar a bilastina. Preferencialmente, hoje em dia, no consultório dermatológico, eu utilizo bastante a bilastina em relação aos outros anti-histamínicos, por justamente ter essas qualidades, a medicação mais moderna, a gente poder utilizar ela por um período prolongado com segurança, esse é o foco principal. Então a gente poder fazer tratamentos de urticária principalmente, ou de pruridos, de alguns quadros de líquen, onde o paciente vai ter uma coceira constante durante o dia e precisa de realmente uma medicação que dê uma inibida nessa coceira, nessa irritação, nessa sensibilidade da pele. Então a bilastina é super boa por conta disso. É uma medicação que a gente pode utilizar um comprimido uma vez ao dia, já com uma eficácia excelente, com um bom resultado, podendo se estender em alguns casos até 2, 3, 4 tomadas até o dia. Geralmente a gente deixa uma vez ao dia. Se necessário, a gente coloca uma observação para o paciente para ele fazer o uso a cada 12 horas ou até de 8 em 8 horas. E além disso, a gente consegue associar facilmente a bilastina com outros medicamentos também via oral. Então a gente consegue fazer uma associação bacana com corticoides quando necessário, quando há necessidade realmente de inserir esse tipo de medicação. E são medicamentos bem toleráveis pelo paciente, não tem nenhum tipo de desconforto gástrico, não causa sedação, dores de cabeça. Bem tranquilo a gente usar por bastante tempo. Não é necessário fazer um desmame importante quando a gente pensa em diminuir dose ou diminuir as tomadas que o paciente vem fazendo. E principal, é uma medicação que faz um controle excelente de todos esses sintomas de urticária, de coceira, de irritações da pele. A bilastina é uma medicação que, como qualquer outra, pode apresentar algum efeito colateral ou adverso. Existem raros casos de pacientes que têm algum tipo de alergia à bilastina e acabam desenvolvendo até uma urticária por conta disso. Alguns pacientes que podem ter alguma alteração ocular, alguma secura ocular, com alguma irritação ao redor dos olhos, das pálpebras, mas são casos isolados. Paciente com algum tipo de tontura, algum enjoo, alguma cefaleia por conta do uso, mas isso é inerente a qualquer tipo de medicação que ele estivesse fazendo uso. Importante avaliar, principalmente se o paciente já utilizou outros anti-histamínicos, antialérgicos e não teve nenhum benefício. Geralmente esse paciente tem uma indicação formal e forte para o início da bilastina. E é fundamental que a gente também ressalte que o uso, né, a ingesta de toda a medicação deve ser iniciada e feita principalmente após a devida prescrição, a formalização da prescrição do receituário médico. Então, que o paciente idealmente tenha passado em consulta com o médico e aí sim utilize a medicação. Justamente para que a gente tenha um controle do que está resolvendo, do que está sendo efetivo. O número de tomadas ao dia, da ingesta ao dia, interfere nos resultados. A miligramagem interfere nos resultados. Algumas comorbidades que o paciente possa ter, a idade do paciente, tudo isso daí vai interferir no resultado, na eficácia da medicação. Então é fundamental que o paciente tenha passado por uma avaliação criteriosa com o seu médico ou especialista em dermatologia. E você, já utilizou a bilastina? Já utilizou alguma medicação por um período prolongado? Tem algum tipo de urticária, de alguma coceira na pele? Conta pra gente o que você já utilizou, o que deu certo, o que não foi tão efetivo. Deixa aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo.